Primeira Pedro 14. Primeira Pedro o quê, William? Primeira Pedro o quê? Primeira Pedro, capítulo 1. Tá. Vamos estar lendo versículos alternados. Então, irmãos que já tem aqui, a gente vai estar lendo alguns versículos alternados. Tem coisa importante. Vídeo conferência. Nossa. Primeira epístola de Pedro, do apóstolo Pedro, capítulo 1. Vamos ler o prefácio e saudação da carta. O capítulo 1 diz assim as Sagradas Escrituras: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados. Amém? Oremos. Santo Deus e Pai, somos gratos, Senhor, pela Tua santa palavra que preservou e preservaste, Deus, para que nós hoje estivéssemos aqui reunidos, eleitos e escolhidos, para Te glorificar, Te enaltecer, Te exaltar, na beleza da Tua santidade, Senhor. Santo Deus e Pai, fala aos nossos corações através da Tua palavra, disciplina, nos exorta, através da Tua santa palavra, boa e sagrada. Traga tudo feito aqui em Tuas mãos, Pai, para que esse culto seja, Senhor, aceito pelo Senhor da maneira correta, com um sacrifício santo e agradável ao Senhor. É santo te damos glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, a carta de Pedro, nós acabamos de ler a introdução, carta escrita no primeiro século, 60 anos, 67 anos, depois que Cristo foi assunto aos céus. Tínhamos Paulo enviado aos gentios, para pregar aos gentios. Tínhamos Pedro enviado para pregar aos judeus. E Pedro, quando escreveu essa carta, já devia estar bem avançado na idade. Escreveu essa carta no ano 67, depois de Cristo. Ele já estava com a idade bem avançada, mas na frente, você vai ler na segunda carta, ele vai estar dizendo que já está perto da morte. As escrituras assim nesse intervalo, foram escritas até os anos 70. É anos 50, 60. Não. A última foi 70. que foi escrita, creio que foi Judas, carta de Judas. Você foi uma mais, eu estou dizendo assim, o tempo máximo que foi feito foi 70 depois de Cristo. Foi. Porque no ano 60 foi destruído o templo, né? O general Tito, aquela coisa, mas foi por aí. Então, até aí, encerra as escrituras. Até anos 50, 60, quem não tem a data precisa para isso. Eu pensei que ia ser na Ilha de Patos, lá que tinha o período mais... encerra-se em Apocalipse. Não, eu sei, diga assim, mas assim, quem escreveu o último, por último não foi lá na Ilha de Patos, não? Então, as datas se divergem, né? Se a gente tá. for, né, divergem, mas os últimos livros foram esses mesmos que a gente vê aqui, Judas, Apocalipse, eles foram escritos no mesmo período, mais ou no menos. mesmo período. Então, Pedro escreve essa carta àqueles judeus, como a gente pode ver aqui, eleitos e judeus e gentios, crentes batistas, convertidos, eleitos segundo a presciência, que estavam na Galácia, na Capadócia, na Ásia, na Bitínia. Esses judeus estavam dispersos por conta da perseguição. Por conta que, naquela época, já estava a perseguição em alta. Pedro já estava prestes a ser capturado, já velho, e morto, diz aos historiadores, morto de cabeça para baixo, executado numa cruz, cabeça para baixo. Então, a gente vê que nessa época, a perseguição na igreja, e o mal maior não era a perseguição.
o mal, a guerra maior não era porque os irmãos, nossos irmãos, estavam sendo executados, perseguidos, mortos, torturados, martirizados. O que era a maior dificuldade? Era ainda tinha algumas doutrinas que eles herdaram. As heresias que estavam sendo... A igreja estava sofrendo ataque de heresias. Principalmente aquela do passado, né? Na época, a heresia que estava mais sendo atacada, que os irmãos estavam tendo mais dificuldade, que aqueles que estavam sendo cativados por outras igrejas na época, outras denominações, outros movimentos, era justamente a gnose. Os gnósticos da época. O que é gnose? Gnose é iluminação, né? É o ponto da sabedoria maior que eles acreditavam que atingiam. Então eles acreditavam que Jesus Cristo era um gnóstico, que Jesus Cristo era um místico, que Jesus Cristo não tinha nada de filho de Deus, que Jesus Cristo foi simplesmente um homem que se dedicou à privação da carne e chegou a um ponto máximo de elevação espiritual. Então, a palavra de Deus sofre um ataque justamente nessa época, onde a gente vai encontrar as maiores falsificações da doutrina. Hein? Vamos avançar um pouco aí. Aí no capítulo 1 ainda, vamos completar no versículo 3. Versículo 3, capítulo 1, versículo 3, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já preste para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora não importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, a qual não o havendo visto, amais, no qual não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas, da qual salvação inquirem e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo havia de vir e a glória que lhe havia de seguir, aos quais foi revelado que, não para si mesmo, mas para nós, eles ministravam essas coisas, que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para os quais coisas os anjos desejavam bem atentar. Versículo 13 em diante. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformados com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo,
aquele que vos chamou, sede-vos também santo em toda a vossa maneira de viver. Portanto, está escrito: sede santo, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoa julga, segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisa corruptível, como prata ou ouro, que fosse resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando as vossas almas pelo Espírito, na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com coração puro. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Porque toda carne é como a erva, toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Amém? Amém. Depois a gente dá continuidade aqui, mas queria chamar a atenção dos irmãos para essa parte aqui que Pedro fala no versículo 23. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Irmãos, somos gerados de novo. A palavra de Deus nos deu uma vida nova. É importante atentarmos que quando Pedro está falando para os judeus, para aqueles que foram convertidos de uma tradição, aqueles que traziam em si toda uma tradição, toda uma maneira religiosa de viver, ele vai expondo o pensamento batista, o pensamento novo, uma nova maneira de viver, uma nova geração, para que a gente esqueça de tudo que éramos antes. De toda aquela bagagem que tínhamos antes. Essas cartas, quando eram escritas, que chegavam na igreja, essas cartas, quando chegavam na igreja, que eram lidas, era algo aguardado. Vamos estar lendo hoje a carta de Pedro. Então, quando os irmãos ouviam que eram as escrituras sagradas que estavam sendo lidas, que era a carta de Pedro, que não era só a carta de Pedro, mas era a palavra de Deus, que não era mais lido o Antigo Testamento, não dizendo que o Antigo Testamento não tem valor, mas que as coisas agora não eram novas, que não era mais uma tradição judaica, que não era mais uma maneira de cultuar a Deus com sacrifícios de animais, que não era mais aquela vida que os judeus estavam acostumados a ter de religiosidade, de buscar algo pelo próprio esforço. Que não era mais pensando que éramos de uma natureza que necessitávamos sacrificar algo para Deus. Que você precisa se esforçar
para chamar a atenção de Deus, que você precisa fazer algo para conquistar algo de Deus, para que a salvação dos judeus vinha do Cristo. E a nossa salvação, do mesmo modo, necessitamos crer que temos uma nova geração, que fomos gerados de uma semente agora incorruptível, que é a palavra de Deus. E quando ele vem dizer incorruptível, é sem falsificação. Sigamos aqui o capítulo 2. Deixando, pois, toda malícia, todo engano e fingimento e inveja e todas as murmurações, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Se é que já provaste que o Senhor é benigno, e chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificado casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso também na Escritura se contém: eis que põe em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. E assim, para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes a pedra que os edificadores reprovaram. Essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para os que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não ereis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Então Pedro, quando escreve essa carta, ao mesmo tempo que ele exalta o sacerdócio de Cristo, ele exalta o sacrifício de Cristo, ele coloca nós em posição de herdeiros com Cristo, de um sacerdócio juntamente com Cristo. Então, irmãos, para nós se posicionarmos diante da palavra de Deus, cumprindo a palavra de Deus, precisamos que essa palavra se torne viva na nossa vida, se torne evidente na nossa vida. Como a palavra de Deus se torna evidente na nossa vida? Quando passamos a tomar atitudes bíblicas na nossa vida, atitudes segundo a palavra de Deus. Quando o Espírito Santo vem em nossas vidas e cumpre a palavra de Deus. Quando o Espírito Santo executa algo na sua vida, na nossa vida, estabelecendo assim os princípios bíblicos que estavam compostos, obras, ou seja, que Deus já tinha preparado de antemão para que andássemos nela. Como? Através de que essas obras são executadas na nossa vida ou manifestadas na nossa vida? Através da nossa obediência. Através da minha obediência às Escrituras. E eu digo, irmãos, por experiência própria, que quando começamos a obedecer a palavra de Deus, as coisas na nossa vida material, às vezes começam a apertar. Às vezes não, todas as vezes. Não estou aqui chamando os irmãos a obedecer a palavra de Deus, ou seja, a palavra de Deus não está chamando os irmãos para obedecer e dizendo que tudo vai vir bem depois que você vai obedecer a palavra de Deus.
Porque a partir do momento em que nós começamos a praticar a palavra de Deus, as coisas na nossa vida tendem a se estreitar. Porque o próprio Cristo falou que o caminho, a porta, é estreita. A porta que conduz à salvação, ou seja, nós somos conduzidos para a salvação. Para a salvação. Somos salvos? Sim, somos salvos. Você já está salvo? Já salvo. Em Cristo. Cristo é a sua salvação. Cristo é a minha salvação. Aí a pergunta é, você já está com Cristo? Pela fé, sim. Pela fé já estamos com Cristo. Pela fé já vivemos a glória de Cristo. Mas estamos ainda aqui. Estamos ainda aqui nesse corpo corrupto. Estamos aqui ainda num corpo que todo dia está morrendo. E cada dia que passa, mais podre ele fica. Mais debilitado ele fica. Mais debilitado. O nosso corpo, quando nascemos, está lá, tudo bem novinho, tudo subindo. Quando chega os 30, começa a cair. Ou seja, cada dia é um passo para a cova. Cada dia é um passo para a realidade que todos nós vamos ter. A morte desse corpo. Então devemos estar atentos que a força que temos hoje é menor do que a de amanhã nesse corpo. E detalhe, esse corpo não quer morrer. A revolta da nossa carne é que ela não quer morrer. Ela queria praticar todas as coisas erradas, todos os desejos dela, sem morrer. Mas o pecado trouxe a morte para cá. O pecado trouxe em nós o prejuízo da morte. Então colocamos em nossa mente que vamos morrer.